Deixa eu só ver se chegou alguém. Não. Então tá, ó, gente. Ahn, o- a gente vai começar essa aula aqui, a gente vai começar com evidência anatômica. Na verdade, eu vou marcar aqui meia hora, eu paro para a gente poder tirar dúvida, né? Se houver, né? Então, primeiro é o capítulo 28, evidências anatômicas, né? E eu já acho que já mencionei anteriormente, mas aprendizado, a gente escuta, isso é uma pré. Depois a gente trata um assunto e depois a gente recicla ele. Isso é o único jeito, porque a gente escuta uma coisa, esquece, escuta uma coisa, esquece, escuta, mas através da repetição a gente eventualmente fixa, né? Então, tem duas hipóteses principais hoje em dia, né? Já teve mais, né? Mas sobre a origem dos seres humanos modernos. Um, é a teoria multirregional, que na verdade ela é fruto da síntese moderna, né? Que a coisa mais importante para a evolução de uma espécie é o fluxo gênico. Um fluxo gênico pequeno, né? Matematicamente, trocar um imigrante entre as populações por geração basta para fazer toda a população evoluir junto. E, claro, se tiver menos de um imigrante por geração, aí, então, né, a estatística é F, né? As populações tendem a convergir geneticamente, né? Conforme, devido ao efeito da migração entre populações, né? Só que se o F é menor do que o 0,2, que isso significa tem menos de um migrante entre as populações por geração, não importa o tamanho da população, em tempo evolutivo, aí a estatística F vai aumentando, que denota de que tem muita variação entre as populações. E ela tende a aumentar conforme as populações estão mais isoladas, né? Então, o fluxo gênico é, né, o maior mecanismo de coesão para espécies que praticam sexo, tá? Bactérias, amebas, já é outro papo, né? Mas para espécies que praticam sexo, populações têm um destino evolutivo comum se elas permanecem trocando indivíduos entre as populações, aí geneticamente elas tendem a ter um nível de diferença das populações que impede as populações locais de evoluírem em espécies distintas, né? Então, o fluxo gênico tem esse papel de ele promove a evolução da espécie como um todo, pegando uma coisa que surgiu nessa população, que é vantajosa, e espalhando para todas as populações. Então, para uma população, quando ela recebe imigrantes, ela pode receber novos genes que podem ser mais vantajosos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela impede que as populações locais evoluam de uma forma distinta e se tornem novas espécies, né? Então, dentro desse contexto evolutivo, é que espécies são grupos de populações, né, que trocam genes. Especiação é provocada pela quebra do fluxo gênico, que ao longo do tempo resulta em populações que não mais conseguem trocar genes, que evoluíram barreiras de comportamento, de estruturais, o que seja, né, genéticas para permitir fluxo gênico. Então, a quebra do fluxo gênico, a formação de uma montanha, de um rio, leva à especiação, né? Então, dentro desse contexto da síntese moderna, a evolução multirregional dizia que as populações do ser humano se espalhou pelo mundo, e quando ele se espalhou pelo mundo, ele permaneceu trocando imigrantes entre as populações da África até sem isolamento por distância, mas um gene vantajoso, né, que surgia na África, ou na Ásia, ou na Europa, podia, se ele era vantajoso, ele aumentava de frequência nas populações onde ele entrava. E como tinha fluxo gênico entre todas as populações, eventualmente o gene vantajoso que surgisse na África ia chegar na Europa e na Ásia também, tá bom? Então, as populações teriam um continuismo regional e, por exemplo, os chineses estão evoluindo há 2 milhões de anos lá na China, né, desde que o Homo erectus chegou lá. E os europeus estão evoluindo há 2 milhões de anos na Europa, desde que o Homo erectus chegou lá. E na África, os Homo sapiens estão evoluindo na África há 2 milhões de anos, né? Um, e
genes vantajosos que surgem em algum lugar, se espalham em todos os lugares, genes que são regionalmente vantajosos permanecem naquele lugar, né, e não conseguem sair de lá. E aí a gente tem a outra teoria, né? A outra teoria é baseada em dados moleculares, mitocondriais, né? E propõe uma única origem. E cada uma dessas teorias tem predições diferentes do que é esperado ser visto no registro fóssil. A evidência fóssil indica que as primeiras formas modernas surgiram primeiro na África, e isso aí apoia, até certo ponto, o modelo de origem única, que é conhecido também como Out of Africa, por causa daquele filme que teve mais ou menos na mesma época, em que a Meryl Streep, né, faz o papel de acho que de uma marquesa, que casa e vai para a região do Quênia, né, e compra uma fazenda de café, né. E aí, esse Out of Africa um, um, também vem de uma frase clássica do latim, que fala ex Africa sempre novitatis, né? Então, da África sempre novidades, né? No Império Romano, eles sabiam que sempre tinha coisas diferentes, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, leões, né? Até coisas interessantes, viviam saindo da África e chegando em Roma, nos navios, né? Então, né, ex-África, né? Então, out of Africa, né? Então, o filme fez fama e o pessoal adotou isso aí para a hipótese de que a nossa origem é recente. Então, ó, o modelo Out of Africa, de origem única, prevê que populações saíram da África, por exemplo, Homo erectus saiu da África e deu origem aos Homo erectus na Ásia. Homo erectus saiu mais de uma vez, né, com Homo antecessor e com Homo sapiens arcaico na Europa, e depois são substituídos, né, por Homo sapiens. E o Homo sapiens, o único continente onde ele tem uma evolução contínua, seria na África. Ou seja, a previsão de que lenta e gradualmente o Homo erectus se transforma em Homo sapiens é comum a esse modelo de origem única e é comum ao modelo multirregional, né? Os dois preveem que o Homo sapiens sapiens surge na África. Só que o modelo de continuismo regional diz que na África vai ter continuismo regional, né? Na Europa vai ter continuismo regional e na Ásia vai ter continuismo regional, porque o Homo erectus, né? O Homo ancestral surgiu na África, né? Depois se expandiu para a Europa e para a Ásia, depois se expandiu posteriormente para a Oceania e para as Américas, e houve continuismo regional, tá? Então a distribuição geográfica vai aumentando, só que populações arcaicas dão origem às populações locais, né? Então o homem de Pequim, ancestral do chinês, né? O homem de Java, ancestral do, dos, né, dos povos australasianos, né? Porque o povo que hoje habita a Malásia, hoje habita Java e assim por diante, veio da Ásia, mais ou menos recentemente, com a agricultura. Expulsaram a população local, que era uma população de pele negra. Só que na Nova Guiné eles não substituíram, né? Porque a Nova Guiné eles também inventaram a agricultura e, e eles resistiram à invasão, né? Então, esse modelo, né? Então, o ancestral do homem da Nova Guiné e da Austrália, que invadiu posteriormente esse continente, né? Veio de Java, né? Então a população local de Java foi substituída, exceto por algumas tribos da floresta, né? Só que na Nova Guiné e na Austrália, o ancestral veio de Java, né? E o Homo ergaster deu origem ao homem moderno na África, e o Homo erectus deu origem ao antecessor, que deu origem ao heidelbergensis, que deu origem ao Neandertal, que deu origem ao Homo sapiens moderno na Europa. Então, esses são os dois grandes modelos, né?
Agora, o Walpole foi um grande defensor, né, da ideia de que o Homo erectus sai da Europa e da África, né, o modelo B, multirregional, mas fluxo gênico mantém essas populações como uma coisa só evoluindo, né? Então, novas tecnologias migram com imigrantes, né, que trazem genes novos e tecnologias novas para os lugares, se misturando com as populações locais, né? Enquanto que o outro modelo, você tem um povo geneticamente distinto e com uma cultura distinta que substitui sem mistura as populações locais, tá bom? Então, a grande diferença dos dois é o fluxo gênico, que mantém uma espécie evoluindo para um destino evolutivo comum no multirregional, enquanto que a origem única ocorre especiação e uma nova espécie surge e substitui as populações arcaicas sem mistura. Então, pode até ter tido um pouquinho de fluxo gênico, né? Mas o principal é que você tem uma quebra nos traços regionais com a chegada dos novos imigrantes, Homo sapiens sapiens, homem anatomicamente moderno, da África e dos outros lugares. Então, veja, na África, uma mudança lenta e gradual apoia as duas hipóteses, né? Então, o que é interessante é como que é na Europa, no sudoeste da Ásia, né? E na Ásia chinesa, né? E na Ásia em Java, né? Existe substituição abrupta por Homo sapiens sapiens com uma nova tecnologia, um gradualismo, tá? Bom, em parte essa discussão também é uma discussão de quantas espécies a gente distingue. Por exemplo, o Walpole falou que a gente deveria reconhecer Homo sapiens e Habilis, né? Então, claro, esse problema de quem deu origem ao Homo erectus, Homo sapiens, heidelbergensis, diante é uma discussão sem sentido, porque se você chama tudo sapiens, a partir do momento em que você tem ferramentas, é tudo sapiens, ou talvez Homo habilis era diferente, mas assim, a partir do momento em que você tem Homo erectus, é tudo sapiens, aí realmente esse problema some, né? Mas quanto mais espécies você reconhece, aí mais, né, mais interessante se torna a pergunta no sentido de que o Neandertal foi ancestral nosso ou é uma espécie paralela? O Heidelbergensis são três espécies? Qual é o nosso verdadeiro ancestral? E assim vai indo, né? Quanto mais espécies você reconhece, mais você tem um problema de origem dessas espécies e o destino dessas espécies, né? Então, quanto mais você divide, mais você tem. Então, lembre-se de que ciência não é propor uma hipótese, ou ter uma ideia. Ciência é testar as hipóteses, né? Isso é ciência. Então, um ideal é de que você tenha hipóteses que, ao invés de prever a mesma coisa, por exemplo, na África, o continuismo regional e a origem única prevêem que a mudança é lenta e gradual, né? Então, como eles preveem a mesma coisa, o único teste que pode acontecer é você perceber que o Homo sapiens não surgiu das populações locais da África. Aí você falsifica as duas hipóteses simultaneamente. Mas você não consegue falsificar entre elas, né? Se houver continuismo regional na África. Então, continuismo regional ou origem única só podem ser testadas de verdade fora da África, né? Então, hipóteses que competem têm que prever coisas diferentes antes de você fazer o experimento, né? Senão, se eles vão prever a mesma coisa, aí não adianta, né? É, então, a hipótese que é melhor é a hipótese que melhor prevê o padrão do registro fóssil. Então, quão precisa é a previsão comparada com o registro fóssil é a métrica para saber se ela é uma boa hipótese ou uma péssima hipótese, né? Em hipóteses extremas, as predições são as seguintes. O modelo fora da África, se ele estiver correto, quatro principais predições vão ser observadas. O homem anatomicamente moderno vai aparecer em primeiro lugar na África, e muito antes das outras populações. Fósseis transicionais do arcaico à anatomia humana moderna deveriam ser encontrados só na África. Devido a essas características
devido ao fato de que as características modernas são das populações geograficamente modernas foram desenvolvidas recentemente, não vai ter relação entre as características presentes nas antigas populações de uma dada região e a sua prevalência naquela região, né? Então, por exemplo, se numa região você tem pessoas baixinhas, e o registro fóssil pode, né, ter indivíduos que são muito grandes, às vezes, porque não tem uma relação entre as populações que se sucedem e as populações anteriores, né? Pois houve substituição, né? Agora, mesmo na África, você pode não ter um continuismo regional de características, porque depois de 100 mil anos de evolução em populações diversas naquele continente, você pode ter uma variedade muito grande de traços antigos, né? Então, pode ter tido populações arcaicas na África também. Então, a população arcaica de Homo erectus, digamos, na África do Sul, não necessariamente vai ter continuismo com Homo sapiens sapiens se ele surgir no Quênia e substituir a população da África do Sul depois, né? Nenhuma evidência, ou pouca evidência de hibridização entre as populações arcaicas e as populações modernas vão ser encontradas. Agora, se a revolução multirregional for correta, tem três expectativas. O homem anatomicamente moderno aparece em todo o Velho Mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, enquanto que uma área pode ter populações antes das outras, né? Devido ao fluxo gênico, os genes se espalham e lenta e gradualmente a frequência aumenta, e aí todas as populações, por causa do fluxo gênico, vão fazer a transição. E os fósseis tradicionais, de arcaico à anatomia moderna, deveriam ser encontrados em todas as partes do mundo e, em cada região do Velho Mundo, um continuismo entre a anatomia das populações antigas e das populações modernas deveria ser aparente. Tá? Essas aí são as previsões, né? Bom, agora, hibridização entre as formas arcaicas e modernas não é um problema nessa hipótese, né? Porque você tem fluxo gênico, então as populações vão se misturar, né? Na hipótese multirregional. As duas grandes questões fundamentais de testando essas hipóteses contra o registro fóssil é aonde é encontrado os homens anatomicamente modernos e quão contínuo é o registro regional. No momento, fora os detalhes, os fósseis importantes para conseguir decidir entre bater o martelo entre essas hipóteses, até o livro ser escrito, eram muito raras, né? Então, aqui é a saída do homem na África, que talvez foi anterior, né, por causa do fato que ele aparece em Damanísio cedo, e talvez em outros lugares cedo, né, na leste da Ásia, cedo, 1,8 milhões de anos, é mais ou menos a mesma época que surgiu o Homo erectus na África, né? Mas provavelmente surgiu na África, porque o Moabres, o Australopithecus é tudo africano, né? E aí, posteriormente, os Homo erectus saem da África, estabelecem-se em Damanísio, estabelecem-se na, né, na Europa, se estabelecem em Java e na Índia e na China, né? E dão origem a populações locais e, posteriormente, o Homo sapiens sapiens surge por volta de, sei lá, 130 mil anos, né? E aparece há 100 mil anos no Oriente Médio, né? Há 60 mil anos na Índia, né? Há 50 mil anos aparece na Austrália, né? Ou seja, eles tinham um barco, e o Erectus nunca fez isso, mas eles conseguiram fazer, né? Eles aparecem na China há 60 mil anos, né? Eles aparecem na Sibéria e né, há 60 mil anos, né? E no Tibete há 60 mil anos, e nessa região ali da Rússia, né?
60 mil anos, e há 35 mil anos eles estão dentro da Europa, propriamente dita, e há 30 mil anos eles entram nas Américas. Pelo menos eles chegam até a Sibéria, né? E aí eles ficam ali na Sibéria, junto com tigres, né? Tinha tigres, né? Até mais ou menos recentemente tinha tigres no Alasca, né? Que é uma peninha, ó, eu fico com a mão no coração, né? Porque quase a gente teve tigre no Brasil, né? O, se eles não tivessem ficado extintos, eles teriam migrado junto com o Homo sapiens sapiens e entrado, tigres e você teria tigres, o tigre brasileiro junto com a onça e junto com a sussuarana, né? A gente teria 3 grandes gatos ao invés de ter 2, né? Mas talvez não, né? Porque o leão entrou. O leão entrou aqui. E o leão era maior do que o leão, né? O Pantera atrox, no africano, né? E ele era encontrado até o Peru, né? Ele nunca chegou aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tinha um Smilodon populato, que era enorme, né? Ele evoluiu do Smilodon fatalis, né? Tanto que no Pacífico você tinha Smilodon fatalis, que era menor, e o Pantera atrox. Só que aqui a gente tinha o Smilodon populato. E o Motéria também, tinha outros dentes sabre, né? Então, e esse Smilodon populato, ele era muito maior do que o Smilodon fatalis, e parece que ele excluiu o leão dessa região, né? Então, aqui a gente estava bem servido de grandes gatos, né? E foi uma grande tragédia que a gente perdeu eles, né? Eu, por mim, eu adoro a megafauna, né? Eu soltava tudo de volta, se eu conseguisse viajar no tempo, né? Ainda bem que eu não consigo, né? Que imagina, você ia soltar vírus, coisas piores que o coronavírus talvez viessem junto, né? E depois, você imagina, né? Você tá andando em Soretama, né? Mas aí o professor Albert soltou um Milodon populato lá e ele não tá achando mamute para comer, né? Não, a gente teria que pensar bem antes de fazer uma coisa dessa, né? Mas, bem, aqui a gente tem um mapa com os principais sítios de Homo sapiens, né? Sapiens sapiens, sapiens anatomicamente moderno, e os arcaicos também, né? Então, ó, a área dos neandertais clássicos, a gente já viu esse mapa antes, 150 mil a 35 mil anos. Depois, Mao, Steinheim, Sonscombe, Boxgrove, Arago, tudo isso é heidelbergenses, né? Depois, 30 mil anos, 35 mil anos, são as datas de Cro-Magnon, né? O Homo sapiens anatomicamente moderno. Cara, veja, Gebel-Yud, 150 mil anos, sapiens sapiens. Depois, ó, Skull, Cafés, né? Homo sapiens moderno, por isso que a gente tinha a data de 100 mil anos atrás, Homo sapiens anatomicamente moderno estava lá. Só que veja, Kibara e Amud, Neandertal. Tabum, Neandertal. Então veja, o clima está frio, Tabum, tem Neandertal. Depois que o clima fica quente, a fauna europeia retrocede, a fauna africana entra Homo sapiens sapiens, Skull e cafés. Depois, a fauna fica fria, volta o Neandertal. Então, parece que o Oriente Médio era uma zona disputada entre a fauna africana e a fauna europeia. Quando estava fria, a fauna europeia, quando estava quente, a fauna africana, né? E alguma coisa aconteceu há 60 mil anos que muda tudo. E aí a fauna africana conquista o mundo, né? E substitui os Homo sapiens arcaicos. Agora, Zhukudin, 500 mil anos atrás e mais tempo, 700 mil anos atrás, Erectus. 700 mil anos atrás, hoje em dia a gente chutaria Denisovanos, né? Depois, Upper K, 20 mil anos atrás, Homo sapiens sapiens atomicamente moderno. Jininshan, Dali, Maba, a gente chutaria Denisovanos, né? Nagadon, 55 mil anos atrás, e Sanjiran, os dois são erectos com cara de erectos, alma de erectos, ferramentas de erectos, tudo erectos, né? Então, a gente tem, por volta de 200 a uns 50 mil anos atrás, umas 4 espécies coexistindo. Isso sem contar o Lusonenses e o Homem de Flores, né?
6 espécies juntas, né? Neandertal na Europa, né? Na África, desculpe, na China, essa região aí, até a Índia, denisovanos, né? Erectus em Java, Sumatra, Bornéu, né? E a Ilha de Flores, os florienses, né? Em Luzon, ou seja, nas Filipinas, luzonenses, né? E agora, na África em si, Singa, Landsfontein, né? Singa, Homo sapiens sapiens, né? Erto, Homo sapiens sapiens, Bodo, Landsfontein, seria sapiens sapiens, mas como se fosse em transição. No duto, Cabe essa data 200 mil está errada, né? Provavelmente 600 mil anos, né? A caverna de Cabe, ela se perdeu, né? Ela tinha né, duas formações, né? Uma de 600 mil anos atrás e outra de 200 mil anos atrás. Então, o pessoal chutava que Cabe, que tem características de Neandertal, ou pelo menos Homo sapiens arcaico, ela era de 200 mil anos atrás. Só que outras fósseis, né, como Bodo e mais antigos, eles demonstram que, na verdade, o crânio é mais antigo. O crânio deve ser de 600 mil anos atrás, tá? Depois, Caverna da Fronteira, Border Cave, por volta de 80 mil anos, e classes, 100 mil anos. Sapiens, sapiens, anatomicamente moderno, né? Então, esses são os fósseis que nos interessam. A gente já mostrou eles antes, vou mostrar de novo. Então, África tem. Aí os crânios eram Homo kibish, 195 mil anos, 200 mil anos, né? Sapiens arcaico, desculpe, Sapiens moderno. Depois, Jebel Irund, 160 mil anos, encontraram em 1991, só que bateu. Eles olharam o crânio e falaram, nossa, é bem redondinho. Meu Deus, isso aí não é um Homo sapiens arcaico. Porque, ó, o crânio de Cabe, Homo sapiens arcaico, Homo rhodesiensis, né? Ou melhor, Homo, Homo sapiens arcaico clássico, né? Heidelbergensis, né? Ou seja, veja, tem pouca testa, o crânio é comprido, né, mas não é muito alto, os dentes são grandes, e assim por diante. Agora, o crânio de Jebel e o crânio de Homo kibish, eles são redondinhos. Então, ele é fantástico como uma transição entre o Homo sapiens arcaico, né, e o Homo sapiens moderno, né. Essa região supraorbital está bem desenvolvida, né? Mas o resto é muito parecido com o cérebro humano moderno, entendeu? O crânio moderno. Agora, Homo kibish, ele são fósseis de Homo sapiens arcaico, encontrados na formação Chosi Kibish, no Rio Omo, no sul da Etiópia, né? É descoberto em 1967 pelo Leakey, né? Foram encontrados um crânio incompleto, sem rosto e partes do esqueleto, né? Do indivíduo dominado Homo 1. Também foram achadas partes frontais e traseiras de Turcanes, né, Homo 2. Esses fósseis foram datados inicialmente de 130 mil anos, né? E eles falam, isso é Homo sapiens arcaico, por causa do supraorbital. Só que o crânio é bem redondinho, né? Ele tá ótimo como um Homo sapiens sapiens, né, em transição, né? Mas talvez mais próximo de sapiens sapiens do que os Homo sapiens arcaicos. Então, eles são 195 mil anos, se tornando os mais antigos homens anatomicamente modernos, anatomically modern human, né? Agora, veja, eles posteriormente acharam partes da mandíbula, tá bom? Então, isso aí, então, atualizou esse aqui, né? Na formação rochosa de Kibish, eles acharam as mandíbulas, né? E completaram esse crânio, né? Depois, e que mais? O Homo sapiens idalto foi encontrado, né, na região de Middle Wash, na Etiópia, né? Foi publicado na Nature em 2003. E veja, ele é muito parecido com esses crânios Homo, né? E esse crânio Jebel Irund, né? E esse crânio Homo kibish, mas eles são diferentes desse de Cabe, né? E a forma bem redondinha do crânio, a face bem vertical, né? Põe, isso aqui é a reconstrução dele,
É idêntico ou muito parecido com os homens modernos, né? Provavelmente ele era bem alto e magro, né? E musculoso, assim, pele negra, né? Então ele ia parecer os homens que habitam aquela região hoje em dia, né? E se você visse no ônibus, você não vai achar nada demais, a não ser você achar que ele joga basquete, né? Porque é por causa da altura, né? Mas fora isso, você não ia, né? Não seria diferente, né? De um Homo sapiens anatomicamente moderno que a gente encontra todo dia quando a gente se olha no espelho, né? Bom, e aqui a comparação desse crânio, né? Homo sapiens alto, Cafes, né, que foi encontrado no Oriente Médio, né? Cabe, que talvez provavelmente tem 600 mil anos, e Bodo, né? Então, Cabo é muito parecido com Bodo, né? E Bodo é bem antigo. Então, hoje em dia, a gente acha que o Cabo veio de 600 mil anos atrás. Bom, e aqui o Neandertal de La Ferraz, tá? E o que é interessante, então, os crânios de frente e os crânios de lado, né? Então, o Dalton é Homo sapiens sapiens, e ele tem 165 mil anos, né? E quando a gente faz uma análise multivariável, aqui a gente encontra o Homo erectus, aqui a gente encontra os neandertais, aqui a gente encontra os fósseis de Homo sapiens sapiens e o Homo sapiens anatomicamente moderno. E veja, o, o homem de Dalton, ele está aqui, ó, né, com algumas características arcaicas, né? Mas na nuvem dos Homo sapiens modernos. E veja, esses aqui, fósseis, incluem, né, estão próximos de algumas características do Homo sapiens arcaico de Dalton, né? Quer dizer, de Herero, né? Na Etiópia, né? Então, o Hidalgo, ele, isso aqui, aí agora essa segunda figura aqui, C, ela é a variação, né, encontrada, né, é, né, no Homo sapiens moderno, e veja, o crânio né, de Herrero, né? Esse crânio, ele está fora da nuvem, por isso que eles chamaram Homo sapiens Hidalgo, ao invés de chamar Homo sapiens sapiens, porque ele tem algumas características que botam ele para fora da variação humana moderna, né? Mas não é o Neandertal, nem os Homo sapiens arcaicos, nem Homo erectus, né? Então ele está mais próximo do Homo sapiens sapiens do que todos os outros, tá? Ele tem algumas características que tiram ele do meio da nuvem humana moderna, né? Mas, né, ele está próximo dessa nuvem. Então, para ser um Homo sapiens em transição, fantástico. Aí, 2017, né? Inclusive, mais velho Homo sapiens de 300 anos atrás, encontrado no Marrocos, né? Então, de novo em Jebel Irund. Então, Jebel Irund é um grande lugar para. Você lembra aqui? Eles tinham Jebel Irund de 160 mil anos, né? Agora, Jebel Irund, 300 mil anos. Então, eles acharam. Eles acharam um Homo sapiens com rosto, né, parecido com o moderno, um crânio redondo parecido com o moderno. É, e, e eu li já dois artigos aqui, essa resposta, né? Eles se encontraram, eles fizeram a datação de ossos de três adultos, um adolescente e uma criança de 8 anos de idade, né, 5, e dos artefatos aéreos associados, indica que o homem moderno teria estado presente no norte da África pelo menos 100 mil anos antes do que se pensava. Até agora, três conjuntos de fósseis mais antigos Homo sapiens eram oriundos do leste da África subsaariana, né? Então, você tinha Homo kibish, né? 195 mil anos. Herto, né? Na Etiópia, 160 mil anos, né? E na Tanzânia, na Galoba, 120 mil anos, né? Então, esse aí, 160 mil anos e 195 mil anos, é bem antigo, né? Deixa eu só ver se chegou alguém, né?
Aí que vê que alguém está querendo entrar e pronto. Alguém, por favor, manda a lista para quem acabou de chegar, né? Deixa eu voltar lá para a aula. Então, o, né, o Homo sapiens sapiens, né, ele mais velho foi encontrado no Marrocos. Que é interessante, porque você achava que boa parte dessa evolução tinha sido assim nesse eixo aqui, né? Né, África do Sul até Etiópia, né? Então você achava que pelas datas do Homo kibix, isso aquilo, o Homo sapiens sapiens surgiu na Etiópia e depois foi para baixo, né? Só que agora a gente pode ter surgido em Jebel Irund, né? Os fósseis anteriores de Jebel Irund tinham sido datados em 160 mil anos, né? Então esses novos fósseis aqui são bem mais antigos e mostram a transição. Então olha o crânio aqui, né? Um, e agora uma coisa que é interessante, o crânio é bem redondo, né? Mas olha, o supracílio é bem desenvolvido, né? E outra coisa também, o crânio é mais elongado do que nos Homo sapiens modernos, né? Então isso aí sugere que ele é um Homo sapiens sapiens, né? Que está fazendo a transição do Homo sapiens arcaico na África para o Homo sapiens sapiens moderno, né? Então esses fósseis estão interessantes. Então agora, antes da gente continuar, qual que é esses crânios muito antigos de Homo sapiens sapiens ou arcaico transicional para sapiens, na África, 100 mil, 200 mil anos antes do resto do mundo, eles apoiam qual teoria? Exatamente. Eles apoiam a teoria, né, de você ter uma origem única e a substituição posterior nas outras populações, né? Quanto que a transição ocorreu na África e no multirregional, né? A multirregional diz que essa transição foi simultânea no mundo todo. E aqui não. Na Europa, a transição foi há 35 mil anos. Na África, foi há 300 mil anos. Ou seja, o Homo sapiens anatomicamente moderno surgiu na África antes de qualquer outro lugar. Eu agora vou sair da aula, né, e fazer uma pausa na gravação para a gente aí conversar, para ver se vocês estão com dúvida sobre o que eu apresentei até agora. Interromper gravação, interromper gravação.